seleção é para a gente falar um pouco sobre o que são as organizações não fundamentais. Por quê? ONG é um trem que é um tio, é um filho, né, do atual momento neoliberal que nós estamos vivendo e que é muito um alvo de julgamentos precipitados, e assim, parte do princípio que toda ONG é errada, toda ONG ela existe para lavar um dinheiro, né? Você teve nas últimas décadas uma verdadeira destruição da reputação do que seriam essas ONGs. Eu estou aqui para passar a mão na cabeça de ONG? Não, eu estou aqui para trazer um conhecimento sobre o que é uma ONG, para que a gente possa, a partir disso, entender onde que está o problema. Tá? Só para vocês entenderem, vamos dar nome aos bois, vamos lá. A ONG ela é uma entidade, tá, privada da sociedade civil. Ela não tem fins lucrativos, então ela estaria ali no terceiro setor. E aí ela tem um objetivo, então é uma entidade que ela é privada, organizada pela sociedade civil, não tem fim lucrativo e ela tem que promover uma causa político-social ou ambiental. Então, ela tem que dar um retorno para a sociedade, certo? Esse é um termo que ele é um pouco mais antigo do que a gente está acostumado a falar. A primeira vez que a palavra ONG apareceu, assim, né, que a organização não governamental foi usada com esse sentido, foi em 1950, num Conselho Econômico e Social da ONU. E aí você vai falar assim, bom, então isso é anterior. Mas o que nós vimos, né, com o tempo, é que essas ONGs elas passaram a ocupar um papel na dinâmica da resolução de problemas de questões sociais. Então, a gente tem pela primeira vez isso sendo trabalhado, isso sendo dito em 1950, mas a verdade é que no Brasil, por exemplo, esse termo e essa ideia ela vai se popularizar a partir do final da década de 90, lá por meados de 90, tanto que a primeira lei nacional que nós temos, que fala sobre esse tipo de organização civil, que eles não usam sequer o nome ONG, eles usam o nome OCIP, tá? Que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Primeira vez que isso foi falado em uma lei no Brasil foi em 1999. E aí, a OCIP ela acabou sendo importante, né, porque ela vai fundamentar algumas bases de como seria o funcionamento dessas organizações. A lei ela vai fazer o quê? A lei ela vai facilitar parcerias e convênios entre, né, os diversos níveis de governo, então, federal, estadual, municipal, órgãos públicos, tá? E também por empresas que passam, então, a poder fazer doações, e essas doações elas são descontadas no imposto de renda. Então, João, olha para você ver que interessante. A gente tem muito julgamento em relação à ONG, muita acusação de que a ONG serve para lavar dinheiro. Só que a forma como você criou para atrair o capital para ser aplicado em programas, né, em políticas dessas entidades para atender demandas sociais, econômicas, né, sociais e ambientais, fazendo com que essas empresas elas tenham descontos no imposto de renda. E aí isso é uma questão que a essência da ONG ela por si só já diz isso. Uma empresa ela não financia uma ONG necessariamente porque ela está interessada naquela causa. Ela está ali pensando no bem dela. Agora, quando a gente critica uma ONG, a gente não critica a empresa. A gente critica a ONG. Olha para você ver como que começa a inversão. Sim. Já começa aí, tá lá na lei. A lei está dizendo, ó, você vai lá, você faz isso, você tem desconto. Beleza? Beleza. Aí você vai lá e faz. Aí você vai lá e faz, e depois a sociedade acusa a ONG de ela ser o problema. Não é a lei, não é a estrutura, beleza? Então tá. Então, continuando essa lógica, nós vamos entender o seguinte: ela surge porque existe uma demanda que não é suprida pelo setor público. Só existe a ONG porque o setor público não deu conta de alguma coisa. Então, por exemplo, falamos tanto de território, certo, João?
Certo. Por que existem tantas ONGs nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas do Brasil, nas periferias brasileiras? Porque onde o Eles Estado vão. não entra, alguém tem que resolver o É, problema, não é, é? E é. aí, a pergunta ela está resolvendo o problema de pessoas que estão sendo representadas, na maior parte das vezes, nos governos? Não. Nós estamos falando de setores que costumam ser invisíveis, tanto na política quanto na própria sociedade, né? Uhum. Então, você imagina, uma ONG, ela lida com uma ponta da sociedade que o governo nega essa assistência, ele não oferece o que aquela parcela da população precisa, ou, no caso, por exemplo, de ONGs ambientais, a proteção que é necessária para manter algum recurso. E aí, olha que loucura, se a gente vai seguindo nesta linha, a gente chega num ponto muito crucial, que é o seguinte, ó, hoje as ONGs, elas são tão importantes que nós temos no estudo do IPEA de 2014, então esse cenário pode ser ainda mais grave hoje. Nós temos no Brasil 371 ONGs, nós temos quase 400 mil ONGs nesse Brasil. Tá? E aí o que acontece? Você tem ONG de todo tipo. Você tem ONG de todo tipo. Aí é a hora que eu vou falar assim, nós não estamos aqui para passar a mão. Tem muita ONG mal intencionada, mas tem muita ONG que, se ela não estiver presente, nós vamos ver uma população, às vezes, que não vai ter acesso a condições básicas de sobrevivência. Você tem ONGs que trabalham, por exemplo, em regiões e situações que você tem muito problema ambiental, que, se elas não estiverem ali fiscalizando, fazendo trabalhos, simplesmente você tem uma degradação extrema. E aí bota-se tudo no mesmo bolo. E aí, à medida, gente, quando você vai estudar isso, é muito louco, porque você começa a entender que, à medida em que as ONGs cresceram em número, cresceram as campanhas de desinformação e de difamação das ONGs. Tá? E aí o humano criativo chegou no ponto que eu queria chegar. Aí é que eu quero chegar no coração do problema. Quando a gente fala em ONG, exatamente, a Lara botou aqui, ó, é tratar a exceção como regra. Esse é o principal mecanismo que existe no Brasil hoje de distorção de realidades. Tá? É isso que faz com que as pessoas tenham crenças absurdas, porque elas são levadas ao choque por conta de um recorte, e aí ela passa a acreditar que aquele recorte corresponde a uma totalidade. E o humano criativo chegou no ponto que ele falou, Babi, então a ONG é um mecanismo de tirar a responsabilidade do Estado? Vamos melhorar a sua pergunta um tiquitinho só? Babi, então a ONG é um mecanismo para suprir uma responsabilidade que até então era do Estado? Sim. O que nós estamos diante é que o fenômeno das ONGs, ele caminha lado a lado com o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele prega o quê? Um Estado mínimo. E aí não é à toa que as ONGs começam a crescer na década de 90 no Brasil, que é quando nós começamos a ter a implementação das primeiras práticas neoliberais, regulamentação do mercado financeiro, um conjunto de privatizações, redução da oferta de programas, de serviços por parte do governo, que normalmente atendem o quê? As demandas mais carentes, a população mais carente. Então, o grande barato é entender que a ONG, ela é filha, ela é, de alguma forma, filha também do neoliberalismo. E aí a gente entra numa contradição. Uma contradição que mostra como que há brechas nesses discursos conservadores atuais em relação até o que eles querem. Certo? Porque a mesma pessoa que critica uma ONG é a pessoa que quer um Estado mínimo. Então, se ela quer um Estado mínimo, ela não quer uma ONG, quem que cuida dessa ponta da sociedade? Quem que vai assumir essa bronca? Ou então você está assumindo que você acredita na desigualdade entre os indivíduos e que o pobre, e que a população indígena, e que a população ribeirinha, ela se foda mesmo. Pronto, então, beleza. Olha para vocês verem como que isso é interessante, gente. E Babi, Ah. só acrescentando um detalhe ao que você está falando, que se você fizer uma pesquisa assim, em termos de maiores ONGs do Brasil, aquelas que têm mais orçamento,
são sim. pontas de lança do neoliberalismo, né? Você vai falar É. Fundação Bradesco, Instituto Etos, Instituto Natura, Fundação Abrinq, só a ONG. Isso é Dessas ONG. ONGs ninguém fala, mas da ONG que Não, trabalha na favela da Maré, que pega os meninos para aprender um esporte, essa ONG é exatamente. de vagabundo. É, Essa é a o ONG do SOS Mata vagabundo. Atlântica É. quer ocultar cocaína nas tartarugas marinhas. A Fundação Lehman é legal. Nossa, demais. Nossa, como eu Demais. sei Está disso, hein? contribuindo para a educação no Brasil. Entenderam, Nossa. gente? Vocês entenderam o ponto que eu quero chegar? A maior parte das pessoas não consegue fazer essa relação e não consegue entender que quando a gente faz a crítica, nós temos que criticar essa ponta do neoliberalismo. Essas grandes Uhum. corporações que, de alguma forma, têm descontos, reinvestem dinheiro em programas que não têm como uma função, no final das contas, práticas, que é atingir essa população lá na pontinha da pontinha.